Bom, muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa sessão aqui da simulação computacional de materiais. Em particular, essa aqui é bem interessante porque a gente vai estar fazendo, né, a prática da parte de elementos finitos. Então, antes da gente iniciar a prática, essa prática vai ser dividida em duas etapas. Uma que vai estar sendo realizada hoje, né, eu tive a ajuda e contribuição da doutora Daniela Damasceno, que ela vai dar sequência à demonstração. E a segunda, que seria mais, no caso da demonstração de hoje, vai estar ligada mais à parte estrutural, né? E a segunda, que, com a ajuda também do Dr. Álvaro Torres, a gente montou, né, uma prática onde vai além, né, da questão estrutural e é bem interessante do ponto de vista da física, né, porque vai envolver gradiente de temperatura, pode envolver gradiente de temperatura, de campos elétricos e assim por diante, né? Então, a gente vai ver na prática como é a aplicação dos elementos finitos. Bom, mas antes de iniciar essa discussão dos elementos finitos em si, né, no nosso tutorial, eu queria chamar a atenção a dois pontos, né? O primeiro é quanto à nossa programação, né? Então, hoje a gente vai fazer esse laboratório, né? Amanhã a gente vai fazer o caso do lítio, da bateria, que tem a ver também com elementos finitos, mas pensando num campo de temperatura, de variações de temperatura, variações de elétrico, né? Concentrações, né? E a gente tem uma atividade, né, que acho que talvez algumas pessoas ainda estejam em dúvida quanto ao calendário e também quanto à execução do que a gente está esperando, né? Então, algumas semanas atrás, discutimos a questão dos verbetes da Wikipédia, né? A ideia é que a gente esteja incluindo isso amanhã, né? Porque tem um tempo até quando você inclui algum verbete, isso é passado pelos editores, né? E o ideal seria que no dia 3 de dezembro, na próxima quinta-feira, e foi quando nós programamos, né, a discussão da Wikipédia, né? O que é essa discussão? Então, os grupos mostrarem o que havia antes, o que foi feito depois, né, a intervenção de vocês, e comentários sobre essas diferenças, né, e também como foi até o processo em si, tanto da discussão quanto da execução, né, do trabalho desses verbetes, né. Então, notem que nessa próxima quinta é onde a gente vai ver essa discussão, né. Esse período aqui é o período para inclusão no site, então possa ser que demore mais do que é esperado, e por isso que a gente está colocando esse tempo adicional que possa ser realizado, né, dentro do prazo, sem a discussão no dia 3. Né? Então, qualquer dúvida em relação aqui da Wikipédia, vocês têm os pontos focais, né, que acompanharam vocês nas discussões, e certamente vocês podem estar me contactando a qualquer momento. Né? Então, essa que seria a nossa programação em relação à Wikipédia, né, onde na próxima quinta haverá essa apresentação. Né? Bom, e aí em seguida tem os projetos. Né? Então, a ideia na sexta-feira que vem, né, na próxima sexta, semana que vem, é a discussão dos projetos para meio que finalização de algumas das atividades, né, discussão sobre as dificuldades, ou como encaminhar até as apresentações, porque já na outra quinta a gente já teria as apresentações dos grupos, né, vamos fazer uma apresentação sequencial, então todos os grupos vão estar apresentando no mesmo dia, né, e finalmente, na sexta do dia 11, né, é a apresentação do resultado final, e potenciais revisões que vocês gostariam de estar colocando, né, trazendo para a discussão da disciplina, tá? E também do conceito, né, que vocês vão estar recebendo ao final dessas atividades. Então, essa é a nossa programação, né? Note que ela permanece, né, como foi originalmente pensada. Houve algumas variações aí em função desses feriados que tinham sido suprimidos, depois colocados novamente, e essas mudanças ocorreram na mesma semana que a gente estava nos programando, né? Mas, de qualquer forma,
a gente vai conseguir cumprir, né, todos os métodos e também as atividades propostas. Bom, quanto a essa programação, alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de te perguntar algo. Podem colocar tanto no chat quanto no microfone. Então, talvez eu entenda que não, esteja tudo claro, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar escrevendo. Bom, o meu segundo comentário, como eu havia feito, né, iniciado, é quanto a uma atividade, que foi a atividade de primeiros princípios, né? E eu achei um tanto estranho, né, que um quarto da turma acabou não submetendo esse relatório, né? E aí, acho que seria interessante trazer algumas reflexões aqui para vocês, ainda mais do ponto de vista tanto de quem esteve desse lado, né, como aluno, como também como professor. Em particular, da natureza dessa disciplina, né? Então, você no currículo, você tem várias classes, né, de cursos. Um que seria formativo, são aquelas disciplinas obrigatórias, né? Você tem também cursos expositivos, né, da qual você vai estar tendo contato com algumas das áreas da física, e você tem outros, que talvez seja o caso dessa disciplina ativa aqui desse curso, que é exploratória, né? Então, é um pouco estranho para mim, pelo menos, né, você ter uma atividade que ficou por ao menos um mês aí disponível, né, e você tem um quarto de turma que não submete ou não realiza a atividade. Então, das duas, você pode pensar eu pensei em vários cenários, né, eu queria entender melhor, até porque para a próxima edição desse curso, a gente poder se programar de uma forma mais adequada e assertiva contra isso, né. Uma era a questão da dificuldade, acho que eu lembro muito bem, na aula de primeiros princípios, ter comentado que até o Lauro havia me zoado, né, fez a comparação de você andar de bicicleta e andar com a Ferrari, né. Então, a diferença em primeiros princípios é exatamente essa. Se envolve um conjunto de conhecimentos que, por enquanto, ele está dentro da seara da física e da química, né. Acho que quando os engenheiros descobrirem cálculo de primeiros princípios, vai ver que vai ser uma mudança de paradigma bem interessante, mas é o tipo de coisa que não dá para fazer assim, nos últimos minutos, porque certamente ele envolve uma série de conhecimentos, né, que é o que torna esse cálculo interessante, ainda mais pelo poder que ele é, né. Então, aqueles que não submeteram, né, eu, assim, se puderem estar me encaminhando, até mais para, não da forma avaliativa, mas para vocês experimentarem mesmo, porque eu acho que é o objetivo fim dessa disciplina, e eu entender que você não explorou, não usou, né, ou não experimentou o cálculo de primeiros princípios, seria uma falha muito grande nesse curso em particular. Né? Mais de novo, pelo poder preditivo que é esse tipo de cálculo ou técnico. Né? Bom, e aí fica outra consideração, né, que eu acho que imagino também faz parte não do imaginário, né, mas da maneira como muitos dos estudantes de física acabam atuando, que você tem três condições, né? Você tem a condição ideal, você tem a condição ótima, né? E tem aquela condição que é o melhor possível, né? Então, nem sempre a gente vai ter a condição ideal, né? Nem sempre, não, quase nunca a gente tem a condição ideal, né? É muito pouco, a muito custo você talvez tenha a condição ótima, né? Mas esse espírito de fazer sempre o melhor possível, ou seja, até onde eu cheguei, até onde eu pude atingir, né, isso faz parte do jogo, né? E eu acho que imaginam, de novo, que por isso que, para mim, soltou aos olhos, e nesse curso a gente sempre tem canais, não é só um canal, não, é canais de comunicação, né, não só comigo, ou talvez com os tutores, né,
e mesmo talvez até internamente entre vocês. Então, esse tipo de situação, ele me chama muita atenção porque alguma coisa falhou, né? E é interessante entender o que foi, qual foi a falha para poder estar numa outra oportunidade, né? Ter melhores condições, né? E levar adiante da melhor forma possível, né? De novo, essa contradição entre o ideal, o ótimo e o melhor possível, né? E eu só remeto a acho que foi uma reportagem que eu vi no início desse ano, né, da Harvard Journal, um jornal da Universidade de Harvard, que eu acompanho, né, diariamente, e tinha uma reportagem muito interessante, que era um conselho de um dos professores, né, que ele tinha acabado de se tornar professor lá em Harvard, né, isso foi em março desse ano, pouco antes de estar lá nos Estados Unidos as coisas dispararem, né, em termos da pandemia, né, então foi bem antes desse contexto. E ele dizia como o maior conselho que ele dava para alguém de lá era não ter medo de perguntar por ajuda, né? Isso faz parte até do nosso processo de crescimento como profissional, e essa é uma habilidade, até que ele coloca aqui, que ela é tão importante quanto qualquer outra, em termos de você ter a expertise, você ter o domínio, né? Mas também você ter essa flexibilidade, né? De entender quais são os teus limites e onde é que você pode e deveria estar solicitando ajuda, né? Então, se for o caso para essa atividade, seria interessante ter contactado, né, dimerido qualquer dúvida que tivesse ao longo do processo, mas que, de alguma forma, né, capturassem, ou melhor, exercessem esse espírito que é essa disciplina, um espírito de disciplina exploratória, né? Então, eu acho que o objetivo aqui não é dar uma nota para ninguém, né, o conceito, mas sim expor vocês a essa classe de metodologias e essas linhas de pesquisa, né, que de alguma forma estão ligadas à parte de ciências computacional de materiais, né, da qual o cálculo de primeiros princípios certamente na física, talvez seja o nosso estado da arte, né, em termos dessas experimentações, né. Então, só fica essa reflexão, né, de novo, aqueles que não submeteram, eu aconselharia estar me encaminhando, né, mas só para eu ter a consciência tranquila que vocês passaram por aqui e fizeram ao menos um cálculo de primeiros princípios. Acho que é essencial dentro dessa estratégia que é a simulação computacional de materiais. Bom, então seria esse meu comentário quanto a essa atividade, né? E aí, voltando ao que a gente vai estar fazendo hoje, vamos estar explorando, né, um projeto que foi, na verdade, uma sugestão inicial, esse é um dos projetos, mas que a gente acabou utilizando como uma prática para a parte de elementos finitos, né? E aqui é bem, acho que talvez a parte mais bonita dessa proposta, é a possibilidade de você estar combinando aquilo que nós fizemos em cálculo, tanto em cálculo de primeiros princípios, quanto na parte da aprendizagem de máquina, que é poder explorar diferentes materiais e fazer uma ponte direta entre escalas e entre metodologias, né? Então, a gente vai usar informações que vieram ou de cálculo de primeiros princípios, ou que estejam disponíveis em termos das propriedades dos sistemas, e vamos estar aplicando, então, o método de elementos finitos. Nesse caso, a gente vai usar um software, que é o software Elmer. Na discussão passada, a gente comentou de vários softwares comerciais que você tem disponíveis, só que você tem essa limitação quanto às licenças, né? As licenças, para alguns desses softwares, são extremamente caras e a gente não tinha disponível aqui para o curso, né? Para poder estar distribuindo, por exemplo, na máquina virtual, mas que acho que vale realçar aquilo que a doutora Daniela tinha comentado na aula passada, é que esses outros softwares são extremamente amigáveis, o que torna o processo dentro de empresas muito mais rápido, né, tanto de treinamento quanto da solução, né, dos problemas que eles estavam interessados. Mas então, aqui o que a gente vai fazer é usar um modelo, né, da qual a gente vai estar verificando tanto a questão das tensões e deslocamentos para um dado carregamento,
e vendo como os diferentes materiais podem estar contribuindo para esse tipo de análise, esse tipo de situação. Então, acho que é algo que é muito bonito, porque ele combina as várias escalas, as várias metodologias, mas também dá para você utilizar, né, num contexto mais tanto ou social ou mesmo com aplicação direta, né, e dentro da perspectiva de um sistema que ele é macroscópico. Então, a gente está saindo de informações que são inerentes do material, mas de natureza microscópica, né? Depende da estrutura atômica, depende das ligações, da resposta desse material a um determinado tipo de carga, do ponto de vista atomístico, né? Qualquer resposta disso, em termos de forças e energias totais, que é o que a gente obtém via primeiros princípios, ou dinâmica molecular, mas que a gente pode carregar para escalas bem maiores, né, e chegar num produto que seria algo macroscópico. Né? Amanhã a gente vai fazer algo similar, mas com a bateria de íon lítio, que conversa, né, com a prática do aprendizado de máquina. Né? No caso do aprendizado de máquina, o que foi explorado foi essa prospecção de materiais em termos, né, do lítio, como um íon, né, que estaria sendo carregado nessas baterias, e com isso a gente conseguiu identificar alguns dos materiais de maior interesse, né, para essas aplicações. Então, essencialmente, vai ser uma aplicação ligada à bateria do íon lítio, né, então a gente vai estar procurando alta densidade de energia, e o desempenho aqui vai estar, vai ser uma competição entre as condições térmicas que você vai estar aplicando sobre aquele sistema, né, e a gente pode olhar, inclusive, até o gradiente de temperatura, né, para você ver que essas metodologias de elementos finitos, elas vão além, né, do que o que a gente usualmente associa, né, com aplicações de engenharia que está ligada à parte estrutural. Né. Isso aqui ela envolve muitas outras aplicações, inclusive até, vocês vão ver, são situações que estariam ligadas a tanto a dinâmica de fluidos, né, e outras aplicações, né, bem interessantes e diversas. Né. Então, nessa prática particular, né, a gente vai estar considerando tanto a parte da estrutura física em si, quanto as relações eletroquímicas. Aí você vê que é uma metodologia que ela acaba abordando, né, e, de alguma forma, né, trazendo uma série de complexidades dos materiais, mas que a gente pode costurar, né, de uma forma, através de metodologias em multiscala, que é exatamente o espírito aqui do curso. Então, você pode entender as reações via primeiros princípios e colocar essas informações, né, num cálculo mais próximo ali de elementos finitos. Né? De fato, simular a tua bateria de átomo até o dispositivo, né, que foi o que a gente havia feito a propaganda nas primeiras aulas, né, e aqui a gente consegue fechar, né, esse ciclo com esse exemplo. Né. Bom, a gente vai estar utilizando, então, para a prática de hoje e amanhã, o código Elmer, né, ele é um código de simulação multifísica. Então, esse termo multifísica é super interessante, né, porque a gente da física sempre pensa no singular, mas aqui você está pensando em uma possibilidades que você pode implementar, né, dos diferentes fenômenos físicos, sejam eles separadamente ou de uma forma complementar. Né? Então, você pode incluir gradiente de temperatura com gradiente de pressão, a diferença de potencial, tudo isso junto, né, de uma forma, ou mesmo variações de difusão, de concentração, isso pode ser incorporado, né, dentro do teu modelo físico. Obviamente, o custo computacional pode se tornar maior, da mesma forma que também ele pode ter algumas limitações, limitações em termos das técnicas, né? Bom, ele foi desenvolvido, se eu não me engano, esse centro ele fica na Finlândia, né? E desde 95 ele começou, e a partir de 2005 ele virou um código aberto. Você pode, né, qual que é acho que o grande interesse? Primeiro, é um código aberto, você tem acesso, né, às funções que estão lá implementadas, algo que no software comercial você usualmente não tem, né? O software comercial, ele
Muitas das vezes é uma caixa preta, que você vai fazer uma seleção de uma série de metodologias ou algoritmos, ou mesmo, né, você fica limitado ao banco de dados de materiais que estão contidos naquele software. Aqui você tem um maior controle e acesso à informação. Então, a gente pode criar modelos físicos de dinâmica de fluidos, mecânica de sólidos, transferência de calor, acústica, né, e a combinação, do ponto de vista potencial eletrostático, né, você colocar campos externos dos mais diversos possíveis, né, então você tem essa flexibilidade e também a possibilidade de poder combinar esses vários modelos físicos. Né, de novo, acho que o nosso maior desafio é aquele custo computacional que vai depender da densidade do teu grid que você escolher. Né. Bom, a maneira como isso é colocado, né, a gente vai ser a solução de equações diferenciais espaciais, né, que é usando os elementos finitos, por isso um software de elementos finitos, né, e da qual, para cada uma dessas metodologias, a gente vai comentar, né, quais são as equações que a gente vai estar escrevendo, né, e como isso aí é de uma forma implementada dentro do Elmer. Né. Você tem outra opção também, que é o OpenFOAM, e ali você tem um controle até de você ir diretamente fazer as implementações que você assim desejar, né, bem como outras maneiras de estar resolvendo vários desses problemas, né, usando o método de Karlenkin, que a gente vai discutir aí ao longo do tutorial. Tá? Bom, alguns conceitos básicos que são necessários para o que vamos estar revisando aqui. Se vocês se lembram da aula passada, essencialmente o que a gente estava fazendo, a gente vai estar utilizando aqui modelos lineares, né, onde a gente vai resolver o nosso modelo linear a partir dessa expressão. Lembra que você tinha uma carga externa, né, as propriedades intrínsecas, né, do seu sistema e a resposta dele quando você tem aquela carga. Né. Então, essencialmente, você vai estar procurando resolver um problema que aqui vai ser de uma forma interativa, né, e para quem é curioso quanto à metodologia numérica, a gente vai estar usando, né, o método de Newton-Raphson, né, para essa solução desses sistemas. Bom, o que é necessário, né, as etapas para a gente estar executando esse tutorial, né? A primeira parte é a gente carregar o modelo e a gente discretizá-lo, né? Essa é a parte que envolve como a Daniela havia comentado, né, anteriormente, que é essa criação desse modelo, que a gente já vai apresentar para vocês esse modelo, né? Portanto, acho que na discussão anterior, o Lauro tinha comentado do BB, né, você pode criar o que você quiser, essencialmente, né, você tem tão complexo quanto você queira, desde um bebê até um avião, né, aqui é onde, né, se você tem o poder computacional para realizá-lo, né, os seus sonhos de simulação se tornam realidade. Né. O segundo ponto é escolher o modelo matemático. Né. Então, o tutorial hoje, como a gente vai estar envolvendo a parte estrutural, a gente vai estar tratando da parte da elasticidade linear. Então, todas as respostas são lineares, né. A gente precisa saber quais são as propriedades do material, e aí fica a ponte com os outros métodos que a gente discutiu até o momento, cálculo de primeiros princípios, dinâmica molecular, ou Monte Carlo, na parte atomística, e mesmo a exploração do ponto de vista da aprendizagem de máquina, né? Pode ser informações ou experimentais, ou vinda de outras metodologias, e as especificações das condições de contorno, que esse é um grande problema do ponto de vista numérico, né? Da qual tem várias alternativas, estratégias, mas que também tem certas limitações sobre cada um dos casos e mesmo questões do ponto de vista numérico, né, de convergência e mesmo de estabilidade, né, das soluções desses sistemas. Né? Então, se você tem uma geometria muito, muito complexa, né, a gente pode ter algumas limitações aí em termos das condições periódicas, das condições de contorno. Né. Bom, e finalmente, né, a gente vai conseguir também visualizar,
né, esses resultados, e para isso a gente vai usar um programa chamado Paraview, né, que está também disponibilizado na máquina virtual para vocês, e desde o modelo até a visualização final, né, é onde vai entrar esse exercício da aplicação dos métodos de elementos finitos, né. Então, é bastante rico, né, seja desde o design do modelo até a partir da visualização, e detalhes, né, quanto às escolhas, né, de quais modelos físicos, fenômenos físicos que a gente está querendo simular, detalhes inerentes, intrínsecos aos materiais, né, e do ponto de vista numérico, né, questões quanto às condições de contorno. Então, ele acaba reunindo, né, várias das metodologias que a gente discutiu até o momento. Mas eu acho que o grande barato é o fato da gente ser capaz de simular situações que são macroscópicas, né? Então, você sai, de fato, desde a descrição atomística a chegar, né, no sistema macroscópico completo, né? Bom, então, o exercício vai estar tentando ver para uma determinada tensão, né, quais regiões aqui você consegue visualizar aí no nosso sistema, de tal modo a poder, uma vez que você tem esse conhecimento, que aí eu acho que é a grande utilidade desse tipo de simulação, é você poder explorar, né, essas várias condições de geometria, de materiais, né, de limites, né, de carga e de modelos, para poder otimizar, né, e pensar propostas para projetos reais, né? E isso é muito mais barato, né, do ponto de vista de exploração, porque aí você, no computador, você já tem uma ideia, uma intuição do que está acontecendo, né, e pode propor mais facilmente, né, algumas outras soluções. E a partir disso, né, de fato, levar a criação e a síntese e a própria a construção desse dispositivo. Então, essa que é a proposta, né, dentro do design, usando elementos finitos, né? Então, você já pode, a priori, verificar qual seria a ótima geometria para um determinado sistema, né? O melhor tipo de material, combinação de materiais que possam melhorar a performance, né, daquele dispositivo que está sendo criado. Então, essa que é a grande motivação, né, por trás dos elementos finitos, né? E, para quem tiver curiosidade, né, aqui são algumas referências, né, quanto a esse software que a gente está utilizando, eu volto a reforçar, né, que na indústria você tem outros softwares comerciais, mas que eles têm esses dois, pelo menos 3 problemas, né? O primeiro é a questão do custo, né? O segundo tem a ver com o próprio acesso, né, a limitação, né, em termos do código em si, né, do que está, que foi construído, né, você ficar refém em termos dos modelos disponíveis, né, que estão lá. E o terceiro é quanto também você ficar refém quanto ao banco de dados dos materiais que estão lá naquele software. Então, se você está criando uma coisa completamente nova, você poder fazer esse tipo de implementação, né, pode ser uma limitação, né, mas que com o Elmer ou mesmo o OpenFOAM é possível a gente estar explorando de uma maneira mais efetiva, né? Então, essa vai ser a prática de hoje. Espero que vocês se divirtam aí com a parte de elementos finitos. Então, vou dar uma pausa aqui na gravação, uma pausa de 5 minutinhos, né? E podem ficar à vontade de fazer qualquer comentário sobre o que eu já falei do calendário, né, dessa questão comentada da atividade de primeiros princípios e qualquer dúvida da parte de elementos finitos. Então, vou deixar um tempinho para vocês poderem